O livro dos médiuns, vamos falar sobre o capítulo 12, que intitula-se Pneumatografia ou Escrita Direta, Pneumatofonia. Escrita direta. A pneumatografia é a escrita produzida diretamente pelo espírito, sem nenhum intermediário. Difere da psicografia no fato de que esta é a transmissão do pensamento do espírito por meio da escrita através da mão do médium. O fenômeno da escrita direta, sem contradita, é um dos mais extraordinários do espiritismo. Mas o anormal que parecesse no começo é hoje um fato averiguado e incontestável. Se a teoria é necessária para evidenciar a possibilidade dos fenômenos espíritas em geral, talvez seja mais ainda neste fato, sem dúvida, um dos mais estranhos que se apresentaram até o presente, mas que deixa de parecer sobrenatural desde que se lhe compreenda o princípio. A primeira revelação deste fenômeno em sentimento dominante foi o da dúvida. A ideia de uma fraude logo veio ao pensamento. Com efeito, todo mundo conhece a ação das tintas ditas simpáticas, cujos traços, primeiro completamente invisível, aparecem ao cabo de algum tempo. Podia, pois, que se tivesse abusado da credulidade, e não afirmaríamos que jamais haja sido feito. Estamos mesmo convencidos de que certas pessoas, seja com um fim mercenário, seja unicamente por amor próprio, ou para fazer crer em seu poder, empregaram subterfúgios. Veio o capítulo das fraudes, mas do fato de que se pode imitar uma coisa, seria absurdo concluir que a coisa não existe. Não se encontrou nestes últimos tempos o meio de imitar a lucidez sonambúlica ao ponto de iludir, mas do fato de que esse procedimento de escamoteador haja corrido todas as feiras, é preciso concluir que não haja verdadeiros sonâmbulos, porque certos comerciantes vendem vinho adulterado. É uma razão para que não haja mais vinho puro. Ocorre o mesmo com a escrita direta. As precauções para se assegurar da realidade do fato, aliás, são bem simples e bem fáceis. E graças a essas precauções, hoje não se pode lhe fazer objeto de nenhuma dúvida. Uma vez que a possibilidade de escrever sem intermediário é um dos atributos do espírito, que os espíritos existiram de todos os tempos, e de todos os tempos também produziram os diversos fenômenos que conhecemos. Devem ter igualmente produzido a escrita direta na antiguidade, também como em nossos dias. E é assim que se pode explicar a aparição de 3 letras na sala do festim de Baltazar. A Idade Média, tão fecunda em prodígios ocultos, mas que foram abafados sob as fogueiras, deve ter conhecido também a escrita direta e talvez encontrasse na teoria das modificações
que os espíritos podem operar na matéria e que desenvolvemos no capítulo 8, o princípio da crença na transmutação dos metais. Quaisquer que tenham sido os resultados obtidos em diversas épocas, não foi senão depois da vulgarização das manifestações espíritas que se tornou a sério a questão da escrita direta. O primeiro que parece tê-la feito conhecer em Paris nestes últimos anos foi o barão de Gutenberg, que publicou a esse respeito uma obra muito interessante, contendo um grande número de facsímiles das escritas que obteve. Primeiro, a realidade dos espíritos e de suas manifestações, demonstrada pelo fenômeno da escrita direta, pelo senhor barão de Gutenberg. Primeiro volume, 8, em 15 pranchetas e 93 facsímiles, preço 8 francos, em Franc, Rua Richelieu. Encontra-se também em Ledoire. O fenômeno já era conhecido na América desde há algum tempo. A posição social do senhor Gutenberg, sua independência, a consideração que desfrutava no mundo mais elevado, descartam contestavelmente toda suspeição de fraude voluntária, porque não pode ter sido movido por nenhum motivo de interesse. Poder-se-ia, quando muito, crer que ele mesmo era de uma ilusão. Mas a isso um fato responde peremptoriamente, que é a obtenção do mesmo fenômeno por outras pessoas que se cercaram de todas as precauções necessárias para evitar todas as fraudes e toda causa de erro. A escrita direta se obtém, como em geral a maioria das manifestações espíritas são espontâneas, pelo recolhimento, a prece e a evocação. Frequentemente têm sido obtidas na igreja, nos túmulos, ao pé de estátuas ou de imagens dos personagens que se chamam. Mas é evidente que o lugar não tem outra influência senão o de provocar um maior recolhimento e uma maior concentração do pensamento. Porque está provado que ela pode ser obtida igualmente sem esses acessórios e nos lugares mais vulgares, sobre um simples móvel doméstico, se encontram as qualidades morais desejadas e se desfruta da faculdade medianímica necessária. No princípio, pretendia-se que bastava colocar um lápis com o papel. O fato, então, podia, até certo ponto, ser explicado. Sabia-se que os espíritos operam o movimento e o deslocamento dos objetos, que eles os agarram e os lançam, algumas vezes, através do espaço. Poderiam, pois, muito bem agarrar o lápis e dele se servirem para traçarem os caracteres, uma vez que eles dão impulso por intermédio da mão do médium, de uma prancheta, etc. Poderiam, igualmente, fazer de um modo direto, mas não se tardou a reconhecer que a presença do lápis não era necessária e que bastava
um simples pedaço de papel, dobrado ou não, sobre o qual se encontram, depois de alguns minutos, os caracteres traçados. Aqui o fenômeno muda completamente de feição e nos coloca em uma outra ordem das coisas inteiramente novas. Os caracteres foram traçados com uma substância qualquer. Do momento em que não se forneceu essa substância ao Espírito, ele mesmo o tem feito composta. De onde a tirou? Aí estava o problema. Querendo se reportar às explicações dadas no capítulo 8, números 127 e 128, aí se encontrará a teoria completa deste fenômeno. Nessa escrita, o Espírito não se serve nem das nossas substâncias, nem dos nossos instrumentos. Ele próprio faz a matéria e os instrumentos dos quais tem necessidade, tirando seus materiais do elemento universal primitivo, fazendo-o sofrer, por sua vontade, as modificações necessárias ao efeito que quer produzir. Pode, pois, muito bem fabricar lápis vermelho, tinta de impressão ou tinta comum, assim como lápis preto, até mesmo caracteres tipográficos bastante resistentes para dar um alcance à impressão, como já vimos exemplos. A filha de um senhor que conhecemos, criança de 12 a 13 anos, obteve páginas inteiras escritas com uma substância análoga ao pastel. Tal o resultado a que nos conduziu o fenômeno da tabaqueira, reportado no capítulo 7, número 116, e sobre o qual já nos entendemos longamente, porque nele vimos ocasiões de sondar uma das leis mais sérias do Espiritismo, lei cujo conhecimento pode esclarecer mais de um mistério, mesmo do mundo visível. É assim que, de um fato vulga na aparência, pode jorrar a luz. Tudo está em observar com cuidado, e isso é o que cada um pode fazer como nós, quando não se limitar a ver os efeitos, sem preocupar-lhes, sem procurar-lhes as causas. Se nossa fé se consolidou dia a dia, foi porque compreendemos. Fazer, pois, compreender, se quereis, arregimentar prosélitos sérios. A inteligência das coisas tem um outro resultado, que é o de traçar uma linha divisória entre a verdade e a superstição. Se encararmos a escrita direta do ponto de vista das vantagens que pode oferecer, diremos que até o presente sua principal utilidade foi a constatação material de um fato grave, a intervenção de uma potência oculta que encontrou nela um novo meio de se manifestar. Mas as comunicações que se obtêm assim raramente são extensas, são geralmente espontâneas e limitadas a palavras, sentenças e, frequentemente, sinais inteligíveis. Foram obtidos em todas as línguas, em grego, latim, siríaco, em caracteres hieroglíficos, etc. Mas não se prestam ainda para essas entrevistas continuadas e rápidas, permitidas pela psicografia ou escrita através dos médicos. A pneumatofonia, os espíritos podem produzir ruídos e pancadas, podem muito bem fazer ruídos de toda a natureza e sons vocais
locais, imitando a voz humana ao nosso lado ou no vago do ar. É a esse fenômeno que designamos sob o nome de pneumatofonia. Segundo o que conhecemos da natureza dos espíritos, pode-se pensar que alguns dentre eles, quando são de ordem inferior, se iludem e creem falar como em sua vida. Veio a Revista Espírita de fevereiro de 1858. Também a história do fantasma da senhorita Clairon. Seria preciso, todavia, guardar-se de tomar por vozes ocultas todos os sons que não têm causa conhecida. Correção. 146. A pneumatografia é a escrita produzida diretamente pelo espírito, sem intermediário algum, difere da psicografia, por ser esta a transmissão do pensamento do espírito, mediante a escrita feita com a mão do médium. O fenômeno da escrita direta é, não a negar, um dos mais extraordinários do espiritismo, mas, por muito anormal que pareça, à primeira vista, constitui hoje fato averiguado e incontestável. A teoria, sempre necessária, para nos inteirarmos da possibilidade dos fenômenos espíritas em geral, talvez mais necessária ainda se faz neste caso que, sem contestação, é um dos mais estranhos que se possam apresentar, porém que deixa de parecer sobrenatural, desde que se lhe compreenda o princípio. Da primeira vez que este fenômeno se produziu, a da dúvida foi a impressão dominante que deixou. Logo acudiu aos que o presenciaram a ideia de um embuste. Toda a gente, com efeito, conhece a ação das tintas chamadas simpáticas, cujos traços, a princípio completamente invisíveis, aparecem ao cabo de algum tempo. Podia, pois, dar-se que houvessem, por esse meio, abusado da credulidade dos assistentes e longe nos achamos de afirmar que nunca o tenham feito. Estamos até convencidos de que algumas pessoas, seja com intuitos mercantis, seja apenas por amor próprio e para fazer acreditar nas suas faculdades, hão empregado subterfúgios, veja-se o capítulo das fraudes. Entretanto, do fato de se poder imitar uma coisa, fora absurdo concluir-se pela sua inexistência. Nestes últimos tempos, não se há encontrado meio de imitar a lucidez sonambúlica, ao ponto de causar ilusão. Mas, porque esse processo de escamoteação se tenha exibido em todas as feiras, dever-se-á concluir que não haja verdadeiros sonâmbulos. Porque certos comerciantes vendem vinho falsificado, será uma razão para que não haja vinho puro. O mesmo sucede com a escrita direta. Bem simples e fáceis eram, aliás, as precauções a serem tomadas para garantir da realidade do fato e, graças a essas precauções, já hoje ele não pode constituir objeto da mais ligeira dúvida. 2. Correção, onde ouvir é assim que se pode explicar a aparição de 3 letras na sala do festim de Baltazar, entenda, e é assim que se pode explicar a aparição de 3 palavras na sala do festim de Baltazar. 3. Correção, onde ouvir quaisquer que tenham sido os resultados obtidos em diversas épocas, não foi senão depois da vulgarização das manifestações espíritas que se tornou a sério a questão da escrita direta, entenda, quaisquer que tenham sido os resultados obtidos em diversas épocas, não foi senão depois da vulgarização das manifestações espíritas que se tomou a sério a questão da escrita direta. 4. Correção, todavia, quaisquer que tenham sido os resultados obtidos em diversas épocas, só depois de vulgarizadas as manifestações espíritas foi que se tomou a sério a questão da escrita direta. Ao que parece, o primeiro a torná-la conhecida, estes últimos anos, em Paris, foi o barão de Guldensstube, que publicou sobre o assunto uma obra muito interessante, com grande número de facsimiles das escritas que obteve. 1. O fenômeno já era conhecido na América, havia algum tempo. A posição social do Sr. Guldensstube, sua independência, a consideração de que goza nas mais elevadas rodas incontestavelmente afastam toda suspeita de fraude intencional, porquanto nenhum motivo de interesse havia que ele obedecesse.
Quando muito, o que se poderia supor, é que fora vítima de uma ilusão. A isto, porém, um fato responde peremptoriamente, o de haver em outras pessoas obtido o mesmo fenômeno, cercadas de todas as precauções necessárias para evitar qualquer embuste e qualquer causa de erro. 1. A realidade dos espíritos e de suas manifestações demonstrada mediante o fenômeno da escrita direta pelo Barão de Gudenstube. Um volume em 8, com 15 estampas e 93 facsimiles. 5. Correção, onde ouvir a escrita direta se obtém, como em geral a maioria das manifestações espontâneas, entenda, a escrita direta se obtém, como em geral a maioria das manifestações não espontâneas. 6. Correção, onde ouvir para dar um alcance à impressão, entenda, para dar um realce à impressão. 7. Correção. 149. Tal o resultado a que nos conduziu o fenômeno da tabaqueira, descrito no capítulo 7º, N. 116, e sobre o qual nos estendemos longamente, porque nele percebemos oportunidade para perscrutarmos uma das mais importantes leis do Espiritismo, lei cujo conhecimento pode esclarecer mais de um mistério, mesmo do mundo visível. Assim é que, de um fato aparentemente vulgar, pode sair à luz. Tudo está em observar com cuidado. Isso todos podem fazer como nós, desde que se não limitem a observar efeitos, sem lhes procurarem as causas. Se a nossa fé se fortalece de dia para dia, é porque compreendemos. Tratai, pois, de compreender, se quiserdes fazer prosélitos sérios. Ainda outro resultado decorre da compreensão das causas, o de deixar riscada uma linha divisória entre a verdade e superstição. Considerando a escrita direta do ponto de vista das vantagens que possa oferecer, diremos que, até ao presente, sua principal utilidade há consistido na comprovação material de um fato sério, a intervenção de um poder oculto que, nesse fenômeno, tem mais um meio de se manifestar. Todavia, raramente são extensas as comunicações que por essa forma se obtêm. Em geral espontâneas, elas se reduzem a algumas palavras ou proposições e, às vezes, a sinais ininteligíveis. Têm sido dadas em todas as línguas, em grego, em latim, em sírio, em caracteres hieroglíficos, etc., mas ainda se não prestaram às dissertações seguidas e rápidas, como permite a psicografia ou a escrita pela mão do médium,